Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos falar sobre protozoários. Então, quem são os protozoários? Onde vivem? O que comem? O que fazem aos finais de semana? Então, hoje a gente vai falar sobre esses conhecidos de vocês, mas que vocês não veem toda hora. Por que vocês não veem? Porque eles são seres unicelulares. Então, já vamos aqui lembrar do que a gente falou na aula passadas, nas aulas, passadas. Quem são os seres unicelulares? São aqueles seres que possuem apenas uma célula. Se ele tem uma célula, automaticamente ele não é visível a olho nu. Então, os protozoários, eles são unicelulares, eucariontes. O que é um ser eucarionte? Também falamos nas aulas anteriores. São aqueles seres que possuem lá o seu núcleo bem organizadinho. Então, todo o material genético daquele ser vivo está lá em volta da carioteca, organizadinho, bonitinho. Então, os protozoários também são heterótrofos. Então, o que é um ser heterótrofo? É aquele ser que não vai produzir o seu próprio alimento. O ser humano é um exemplo também, lembra? Que é um ser que não produz seu próprio alimento. A maioria dos protozoários, eles vivem em ambiente aquático, sendo de água doce ou água salgada. Alguns protozoários, eles também são parasitas. O que é um ser parasita? Parasita é que depende ou que vive em outro ser vivo, tá? E esses parasitas, na maioria das vezes, eles vão causar doenças. Eles vão causar doenças nos animais, inclusive a gente, tá? E as principais doenças são malária, giardíase, amebíase, doença de Chagas e a leishmaniose. Como que a gente classifica um protozoário? Através do seu meio de locomoção. Então, ele pode se locomover através de cílios, através de flagelos, através de pseudópodes, que são os falsos pés, a gente vai ver já já, ou eles podem se locomover por deslizamento ou até pela flexão do próprio corpo. Então, aqui como um exemplo de locomoção por pseudópodos, a gente tem a ameba, tá? E a ameba, ela se locomove da seguinte maneira: lançando os seus pseudópodos para frente e retraindo o corpo de trás para frente. Então, é uma espécie de joga para frente, puxa, arrasta e assim por diante. Então, esses falsos pés que ela vai lançando, vai fazendo com que ela se locomova, tá bom? Próximo exemplo, locomoção através de flagelos. Então, o que é um flagelo? Flagelo é isso aqui, ó. É essa cauda que, no caso aqui, o Trypanossomus, ele tem. E como que ele utiliza essa cauda? Para nadar ali no meio onde ele está. Então, ele vai se mexendo a cauda e ele vai se locomovendo, beleza? Próximo meio de locomoção de um protozoário, nós temos aqui o exemplo, o Paramécios. Olha que bonitinho. Então,
Como que é feito essa locomoção do paramécio? Através dos seus cílios, tá? Aqui, ó, cílios. E quando a gente fala em cílio, a gente lembra desses pelinhos que a gente tem aqui no olho. É exatamente isso. São todos esses daqui que tem em volta do paramécios e eles vão se batendo, se vibrando e vai fazendo com que ele se locomova. Beleza? Nós temos também alguns protozoários que ele não tem uma forma de locomoção própria ou uma estrutura própria para se locomover. E nós temos aqui um exemplo, os plasmódios. Agora, nós vamos falar sobre as doenças causadas por protozoários. O que é importante você ter sempre em mente? Quando a gente fala de protozoário, você não precisa decorar 100% qual é os meios de locomoção dele, o que ele come, se ele é eucarionte ou procarionte, heterótrofo, autotrófo. Isso daí são coisas que você vai introduzindo e aprendendo com o tempo. Mas uma coisa que você tem que sempre lembrar é que tem protozoários que vão causar doença e você tem que sempre ter conhecimento para evitar essas doenças, tá? Então, quando você falar que aprendeu sobre protozoários, você vai explicar para as pessoas que o que você aprendeu você pode utilizar para evitar algumas doenças. A primeira doença que a gente vai falar é a giardíase. Ela é uma infecção intestinal causada por um parasita microscópico que é encontrado em todo o mundo, especialmente em áreas com más condições de saneamento e água contaminada. A giardíase ela é marcada por cólicas abdominais, flatulências, que são gases, náuseas e episódios de diarreia aquosa. Então, aqui nós temos a giardia, que ela vai causar a giardíase, e aqui nós temos algumas formas de evitar esse tipo de doença. Então, lavar as mãos antes das refeições e após usar os sanitários, após brincar, após jogar bola, após sair na rua, além de tudo que a gente ouve diariamente sobre doenças virais e outros tipos de doença, lavar as mãos é uma das principais formas de evitar qualquer tipo de doença de contaminação viral ou até bacteriana, doenças causadas por protozoários, por fungos. Por quê? Porque através das mãos, às vezes a gente coça o olho, leva um alimento na boca, e aí, se tem alguma contaminação na sua mão, você acaba ingerindo. Então, sempre lavar as mãos antes de se alimentar, depois de brincar, depois de sair na rua, após usar o banheiro. Então, sempre lavar as mãos. Conservar sempre as unhas cortadas e limpas, porque você evita que fique algum tipo de protozoário ali embaixo das suas unhas e, principalmente, manter instalações sanitárias em boas condições de uso. O que é uma condição sanitária boa de uso? Aqui na nossa região, nós temos esgoto e nós também, para aquelas partes, aqueles bairros que não têm o esgoto público, nós fazemos a nossa fossa caseira, que é um buraco no chão, aonde vai todos os dejetos da casa para aquele buraco. Isso é uma forma de evitar que tudo que sai lá do nosso banheiro fique exposto lá no nosso quintal. Já pensou como seria? Infelizmente, existem algumas regiões, até aqui no Brasil e lá fora, em todo o mundo, que existem lugares que têm essas condições, onde os dejetos da casa acaba ficando exposto.
no terreno, do lado da casa. Então, isso faz com que ocorra uma proliferação muito grande de protozoários causadores de doença, tá? Então, isso é uma forma, manter as instalações adequadas é uma forma de evitar que esses protozoários se proliferem, beleza? Uma próxima doença é a chamada amebíase, tá? Então, a amebíase, parecida com a giardíase, ela também é causada por um protozoário e tem esses sintomas parecidos: disenteria, cólica, náusea, tá? Diarreia. E a transmissão ocorre também por água, alimentos e objetos contaminados. A contaminação ocorre por meio da ingestão de forma cística da entamoeba, que pode ser encontrada na água, alimentos, objetos contaminados em qualquer tipo de contato fecal-oral. O que é esse contato fecal-oral? Vamos entender aqui o ciclo. Você se alimenta de algum alimento contaminado, então esse alimento vai lá pro seu intestino, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui intestino, e acaba fazendo o quê? Acaba gerando, acaba produzindo as amebas. Cada uma delas, ou seja, cada ameba, ela fica ali, permanece em um estado vegetativo, conhecido como trofozoito. E ela desloca-se com seus pseudópodes. Lembra que a gente viu lá que a amoeba ela se desloca por pseudópodes? Ela fagocita bactérias. O que é fagocitar? Vamos introduzindo algumas palavrinhas aqui. Fagocitar é comer, é o jeito que se fala que a ameba come, é fagocita, porque ela, através dos pseudópodes dela, ela envolve o alimento e digere ele. E ocorre o quê? Ela vai acabar sendo eliminada nas fezes. E se não ocorrer naquela região ali onde a pessoa está, se não ocorrer um saneamento ok, ou se por um acaso a pessoa ela acabou utilizando-se de algum lugar que não era próprio para ela defecar, aquele lugar ali o terreno que aquele lugar ali está, pode acabar levando até um canal de água ou até próximo de um poço. E essa água acaba sendo utilizada, na maioria das vezes, para irrigação de alimentos. Ou às vezes cai num rio. E o que acontece? A pessoa vai lá e acaba ingerindo novamente. Outra pessoa, claro. Então, isso aqui é um ciclo que vai se repetindo. Então, pensa comigo. Aqui poderia ter sido eliminado o problema. Por quê? Quando se utiliza de meios sanitários adequados, você acaba evitando que toda fezes contaminada ela vá chegar na mesa ou chegar no alimento de outra pessoa. Então, aquilo que a gente falou aqui atrás sobre manter sempre as instalações sanitárias em boas condições, ou você se utilizar de meios adequados para eliminar as suas fezes, é a forma ideal de evitar a maioria das doenças, principalmente causadas por protozoários. Beleza? Próxima doença é a doença de Chagas. Vocês já devem ter ouvido falar da doença de Chagas, mas creio que vocês não tinham ouvido o nome do causador da doença, que é esse nome lindo aqui, ó, Trypanosoma cruzi.
que é esse carinha aqui, tá? Olha aqui a forma de locomoção dele, flagelo. Então, o protozoário que causa a doença é eliminado por um besouro chamado barbeiro, tá? Então, quando a pessoa que leva uma picada do inseto coça no local, pode acabar levando as fezes ali do barbeiro para a região da ferida. Assim, o protozoário acaba entrando na corrente sanguínea da pessoa, causando a doença de Chagas. Então, olha aqui a cara do barbeiro. Então, o barbeiro, ele tem esse protozoário e ele pode passar para o ser humano. O ciclo da doença de Chagas acontece por meio do barbeiro que fica contaminado com o protozoário ao picar algum animal que tem essa doença. Ele é o único transmissor da doença de Chagas para o ser humano, tá? Podemos ter ainda outros mecanismos de transmissão, através de transfusão de sangue. Então, uma pessoa que pode ter o protozoário no seu sangue ao fazer uma transfusão, ela passe para outro indivíduo, caso o doador seja portador da doença. Então, a transmissão congênita da mãe pode acontecer também, ou seja, na hora ali que a mãe está com o bebezinho na barriga, através da placenta, ela também pode transmitir essa doença para o bebê. Manipulação de caça, ou seja, a ingestão de carne contaminada. E também, acidentalmente, pode ocorrer a contaminação via laboratório. Já foram registrados casos de doença de Chagas transmitido pela via oral em pacientes que tomaram caldo de cana ou açaí, que havia sido contaminado pelas fezes do barbeiro. Por isso que é muito importante cuidar o lugar que você está ingerindo certos tipos de alimento. Aqui na nossa região não é muito comum, mas lembrando, temos que sempre cuidar de lavar sempre as mãos e no caso do barbeiro específico, cuidar muito bem o tipo de lugar que a gente está ingerindo alguns alimentos, cuidar na nossa casa, mantê-la sempre limpa, arejada, para evitar qualquer tipo de insetos ou algum tipo de sujeira que pode estar ali juntando e produzindo outros tipos de transmissores de doença. Então, vamos sempre estar atentos a isso. A gente tem que cuidar do nosso ambiente, beleza? Vamos lá. Finalizando, chegando quase no finalzinho agora. Vamos responder algumas atividades. Essas atividades você pode estar respondendo na própria folha, para quem recebeu ela impressa. Eu prefiro que vocês copiem e respondam no caderno, tá? Pode mandar a foto para mim. Por quê? Porque assim você treina a sua escrita e você vai entender melhor o conteúdo. Quando você copia, você entende a pergunta. Então, vamos lá para a primeira atividade. A amebíase e a giardíase são doenças que afetam o intestino humano. Em relação a essas doenças, responda. Elas são causadas por vírus, bactérias ou protozoários? Então, você responde aqui. Explique de que maneira o tratamento de água ajuda a evitá-las. Então, é só resumir tudo que a gente conversou aqui, beleza? E 2. Sobre a doença de Chagas, responda. Como que é o nome do agente causador? E comente 2 modos de transmissão da doença. Beleza? E agora, para finalizar, nós ficamos com essa frase. Ciência
não é uma escolha, é uma necessidade. Porque quando nós temos a ciência ao nosso favor, nós conseguimos evitar muitas coisas e entender várias e várias outras coisas. Beleza? Um beijão da prof e até a próxima!